Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Hoje nós iremos dar um ar diferente ao nosso programa. Nós, a pedido das pessoas que nos acompanham, né, dos inúmeros assinantes que nós temos, nós iremos começar uma série de entrevistas com pré-candidatos e pré-candidatas à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal pelo Rio Grande do Norte. E você que nos acompanha, você que nos assiste, pode estar se perguntando: eleições 2022, o que esperar deles e delas? Não saia daí. Em instantes, um bate-papo interessante com um dos nossos pré-candidatos. No programa de hoje, nós iremos conversar com Cleiton Jadson Silva Rolim. Jadson é graduado em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com pós-graduação em Segurança Pública e Cidadania pela UERN-Senasp, ex-policial militar, atualmente é policial civil atuando como investigador, ex-vereador de Mossoró, fundador e ex-presidente da APRAM, Associação de Praças de Mossoró e Região Oeste, assessor especial do gabinete do prefeito Alisson Bezerra de Mossoró e pré-candidato a deputado estadual pelo Solidariedade. Jadson, é com muita alegria que nós recebemos você no nosso programa. Nós temos uma relação de amizade de muito tempo e eu não poderia deixar de começar essa série de entrevistas com você, amigo. Muito obrigado por ter aceito. Eu sei que você fez um malabarismo na sua agenda, eu entendo como é, para estar conosco aqui. Seja bem-vindo, amigo, e as palavras iniciais são suas. Nós aqui agradecemos, professor Lemuel Rodrigues, que tivemos a satisfação de sermos seu aluno na nossa querida UERN, onde lá conseguimos vários amigos e aprendemos muitas lições valiosas para a nossa vida, né? Então, para nós é uma satisfação participar aqui do seu canal, principalmente na condição de estar abrindo essa série especial, né? E com certeza a gente faríamos quantos malabarismos fosse necessário, né? Não poderíamos deixar de comparecer. E é uma alegria revê-lo aqui de forma virtual, mas realmente temos essa relação de amizade e tivemos essa satisfação e oportunidade de aprendermos muito com o senhor. Jadson, eu li em algumas matérias e parece que você prefere ser chamado de Jadson, né? E por isso que nós vamos sempre tratá-lo por Jadson. Como você analisa o atual cenário econômico do país, amigo? Pois bem, professor, essa é uma das nossas maiores preocupações, né? Sabemos que quando a economia de um país, principalmente de dimensões continentais como o Brasil, ela não vai bem, então isso afeta, tem um efeito em cadeia, um efeito cascata que afeta a vida de todos, principalmente, logicamente, as camadas menos abastadas, aquela população mais simples, é que vai sentir o baque maior. Aqueles que não têm gordura para queimar, financeiramente falando, é que vão sentir na pele o aumento desde o pãozinho, feijão, a carne, o combustível, e vão enfrentar dificuldades com isso. Nós sabemos que o país ele vem atravessando, como também no restante do mundo, um cenário de dificuldades provocado em grande parte também por um contexto de pandemia, que queira ou não, isso tem reflexo na economia e na vida e no cotidiano das pessoas. Por isso, essa é a nossa preocupação. Nós temos percebido a angústia das pessoas, né, diante daquele cenário de doença, um problema ainda desconhecido para essa geração, essas pessoas que estão sendo contemporâneas. Até brincava, professor. Aliás, não era brincar, ela dizia, a minha filha tem 16 anos, minha filha, você vai
lá na frente você vai ver nos livros de histórias futuros os relatos dessa pandemia, uma análise, né, de alguém, um olhar mais distante vai analisar esse cenário. O que foi essa pandemia desses anos? Você pode esperar que você vai, quando você estiver talvez na faculdade, já existem algumas obras mais sobre isso. Mas, enfim, professor, nós entendemos que o primeiro passo para que o país ele possa retomar, possa crescer, é imprescindível que as facetas da política, os vários lados políticos, as correntes, as tendências, elas possam deixar um pouco de lado o radicalismo, essa polarização, e entrar no entendimento, nem que seja ali administrativo. As questões políticas e as posições políticas sabemos que é mais difícil. Cada partido, cada grupo tem a sua ideologia, tem a sua visão de mundo. Isso é normal. Porém, uma vez passadas as eleições, é preciso que o Congresso Nacional ele possa haver um alinhamento. Olha, nós temos 513 deputados federais no nosso país. É muita gente participando lá e 3 senadores por cada estado, cada unidade da federação. Então, são muitas pessoas que estão compondo o Congresso Nacional. E essas pessoas carregam sobre si uma grande responsabilidade de buscar um entendimento para que sejam editados pacotes, leis, medidas que possam trazer o desenvolvimento, fomentar o emprego, fomentar a indústria. Inclusive, professor, e todos os internautas, né, que estão acessando esse canal, nos preocupa muito também o tensionamento que hoje ocorre entre o poder executivo e entre o poder judiciário. Isso não é bom. Sabemos que, inclusive, isso afasta até investidores. Essa é uma das nossas grandes preocupações. Jadson, você fez aí uma avaliação do cenário econômico do país e eu gostaria de saber como é que você avalia o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele, à semelhança de outros governos a nível estadual e os governos municipais, ele enfrentou também dificuldades e reflexos dessa crise. O governo federal, ele teve que socorrer estados e também municípios. E não foi fácil, assim como não é fácil ser gestor nesse cenário que nós estamos atravessando. Acreditamos que o governo, como todos os governos, ele teve erros e teve acertos. Teve acertos no sentido de que procurou retomar algumas obras, manter alguns programas de governos anteriores, procurando chegar na população. E alguns erros no sentido de relacionamento com o Congresso e com outros poderes. Então, é necessário que se faça uma reavaliação, uma readequação. Assim como também em governos estaduais, também tivemos esse problema. Então, na nossa visão, foi um cenário de extrema dificuldade para todos os gestores, sejam a nível municipal, estadual ou federal. Diante desse quadro, Jadson, qual o caminho para o país sair da crise? É como falamos no início da nossa fala. Obviamente, tem questões de ordem mais técnica, né, que deverão ser tratados a nível de Congresso Nacional, dos reguladores, das agências que estão na ponta de lança dos indicadores econômicos, os ministérios, uma série de fatores. O Brasil ele precisa se reencontrar para que possa avançar. É bem verdade que o Brasil ele é marcado ao longo de sua história, desde a sua colonização, desde os seus primeiros governos, da forma que foi construído isso, por uma política extremamente atrasada, onde o coronelismo, onde o regime oligárquico, ele sempre suplantou o verdadeiro foco do desenvolvimento. Um país ele conseguiu amargar durante séculos, professor, que famílias se perpetuassem no poder, que grupos políticos ali dominassem, e para furar essas bolhas, demoraram anos, muitas vezes décadas. Então, um dos pontos principais é haver realmente essa reformulação, essa mudança, essa renovação nos quadros políticos, que o Congresso Nacional ele possa estar alinhado com as pautas econômicas,
com as pautas sociais, de geração de emprego, de melhoria na educação, de reformas do nosso sistema judiciário, policial, penal, de maneira que o cidadão possa voltar a ter uma tranquilidade para ser brasileiro, ter o seu lazer, poder fazer o seu investimento e, logicamente, dar um lastro de uma segurança econômica, onde essa crise entre os poderes caminha no sentido contrário. Então, tendo como parâmetro isso, até a própria situação de Mossoró emblemática, décadas o mesmo grupo familiar dominando, se alternando no poder, acaba dando aquele sentimento de que isso aqui é meu, não é mais do povo. Então, o Brasil ele amargou essa história desde a sua origem, mas, felizmente, a população dá sinais de que está procurando outros atores. E isso é bom, isso oxigena os quadros políticos. Isso aconteceu em vários estados, em várias cidades, é preciso avançar nisso. E, efetivamente, como nós falamos, o Congresso Nacional tem que se unir, tem que estar alinhado, pelo menos administrativamente, ali encaminhar os pleitos que são importantes para o país. Jadson, saindo um pouco do cenário nacional, vamos conversar agora em nível estadual. Como você vê o Rio Grande do Norte após 4 anos do governo Fátima? O Rio Grande do Norte, falar do Rio Grande do Norte se torna mais fácil pelo fato da nossa própria natureza profissional, onde sempre viajamos muito, em várias diligências, várias missões, né? E na nossa atividade, a gente, às vezes, interagia muito ali e via a realidade ali local das pessoas, a gente entrava literalmente na vida cotidiana daquelas pessoas, em problemas familiares, financeiros, problemas, enfim, de toda ordem de problemas, a gente acabava tendo um contato, isso em várias cidades. O que nós percebemos que no Rio Grande do Norte, que também faço, por dever de justiça, dizer que, assim como o governo federal, o governo do Rio Grande do Norte também teve suas dificuldades. Primeiro, por ter recebido um certo passivo ali que teve realmente que honrar e procurar meios de suplantar isso, de superar isso. Também enfrentou as questões de pandemia, isso é ruim para todo mundo, não é bom. Ninguém pense que é fácil para um gestor passar por isso. Porém, é um fato, e que nós temos dito, professor, que o Rio Grande do Norte ele precisa da interiorização das ações de governo e das questões do desenvolvimento do nosso estado do Rio Grande do Norte. Nós ainda sentimos muito que as coisas concentradas na região metropolitana. Quando nós andamos de cidade em cidade, às vezes a gente viaja quilômetros, dezenas de quilômetros, olha para um lado para o outro, a gente vê pequenas vilas ou pequenas cidades que praticamente subsistem da agricultura familiar e de algumas rendas geradas pelas próprias prefeituras e benefícios do governo federal. É necessário arrastar o desenvolvimento para o interior do Rio Grande do Norte. E para isso, professor, é preciso explorar as potencialidades de cada região, de cada cidade. Digo isso, por exemplo, nessa nossa atual condição, a gente tem também andado muito, e a gente se for ali para, por exemplo, a região de Apodi, tem uma lagoa lá muito bonita, muito bacana. Eu fui lá conceder uma entrevista e fiquei dando um tempo lá, enquanto dava horário, e o repórter ligava, e aí, Jadson, tá por onde? Eu tô aqui na lagoa, tô olhando. Não, tô tranquilo, tô de boa, pode ficar à vontade, tá até bom aqui, a visão era boa. E no decorrer da entrevista, nos intervalos, eu até perguntava, rapaz, eu estranhei, porque que não tinha ninguém naquela lagoa, no calçadão, tomando banho, pescando, uma lagoa gigantesca, inclusive dentro da cidade, no centro de Apodi. E eu descobri que um dos motivos para isso era justamente a falta de saneamento da cidade de Apodi, 100% não saneada. Até que começou-se algumas obras, nós ficaram lá enterradas e não concluiu, não está nada ativado. Então, dejetos, esgotos vão para aquela lagoa. Então, um local que poderia ser explorado economicamente, tanto pelo agricultor, pelo pescador, para a comunidade ali perto, mas também poderia servir para lazer, já movimentava outra cadeia produtiva, barzinhos, restaurantes e tal, e o turismo também, que poderia atrair
acabou ficando inutilizado. Então, esse tipo de potencialidade local, o governo, tanto federal como estadual, tem que chegar a estender a mão. E, para isso, nós precisamos de representações regionais fortes. Inclusive, do nosso discurso, professor, é isso, é que essas localidades, Mossoró, Apodi, essas regiões, elas precisam ter uma representação, uma voz, no sentido de puxar esse desenvolvimento, de alertar o governo estadual, de alertar o governo federal que ali tem potencial. Já outras regiões têm potencial para a indústria, para a produção de algumas matérias-primas na parte da mineração, para um potencial riquíssimo ali na Costa Branca, já voltado para o litoral, praia. Mas a gente amarga, professor, que essa falta de infraestrutura. Então, o que acontece? Um estado do Ceará, quando você vai, existe uma infraestrutura melhor para o turista. Quem viaja ali mais para o sul, até brinco, se lá no Rio Grande do Sul eles encontrarem uma pedra lá que seja parecida com uma galinha, por exemplo, lá, ele já faz uma pracinha, já bota o nome Praça da Galinha, já coloca lá um guia, uma feirinha de artesanato, então eles movimentam isso. Mas, efetivamente falando, dizer que reconhecemos as dificuldades encontradas pelo atual governo, as enfrentadas pela pandemia, porém é necessário que haja avanço para o interior do Estado, principalmente no tocante a alguns pontos que já falamos, e outros, como, por exemplo, a nossa malha viária, o aeroporto de Mossoró. Então, quando a gente avança no interior, se equilibra esses fatores e esses indicadores e as coisas vão se encaixando. Jadson, um pouco das pré-candidaturas e pré-campanhas, né? Pois não. Já é de conhecimento de todos e todas as pré-candidaturas à presidência da República e os acordos, as conversas, os diálogos que os pré-candidatos estão mantendo, que isso é um processo normal. Não se faz política sem dialogar. Mas, nos últimos dias, nós acompanhamos no noticiário que o presidente do seu partido, Paulinho, confirmou em reunião em São Paulo o apoio à pré-candidatura de Lula Alckmin. Mas o partido aqui no Estado vai sair com a candidatura de Fábio Dantas, que em parceria com Rogério Marinho, apoiado por Bolsonaro. Como é que você vai administrar, você como uma liderança política aqui no Estado, aqui no interior, como é que você vai administrar esse palanque, amigo? Veja bem, antes é importante relatar que o Solidariedade ele tem adotado desde a sua origem, né, que foi em 2013. Né, na verdade, foi o ano de fundação dos trâmites finais do Solidariedade, foi 2013, e eu acredito que eu tenha sido, juntamente com o deputado estadual Kelps, as primeiras pessoas assim com mandato, com a maior visibilidade, a se filiar no Solidariedade, ainda em 2013. E uma característica aqui no estado do Rio Grande do Norte, assim como também nos outros estados e nos municípios, é essa autonomia dos diretórios. O partido ele não é marcado por uma imposição violenta de cima para baixo, aquele regime que é costumeiramente visto em algumas agremiações, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Partidos têm donos, passa anos e anos, décadas até, o presidente, fulano de tal, já é a cara da pessoa, aquele partido, né? Não muda, é fulano de tal o presidente, e ali vem de cima para baixo, presidente, senador, federal, estadual, prefeito, vereador, se deixar até em conselho comunitário, conselho tutelar, grêmio estudantil, eles entram, eleições de presidência da Câmara, enfim. Acontece isso, infelizmente, em alguns partidos. Já o Solidariedade, não. E eu posso dar inicialmente o meu testemunho, que quando eu me filiei, eu já era vereador, eu me filiei ao Solidariedade na janela partidária que foi aberta, e o professor lembra que houve uma situação atípica em Mossoró, que foi a cassação de uma prefeita e uma eleição suplementar. Eu já era vereador aqui em Mossoró nessa época, estava exercendo o mandato.
E aí, logicamente, se criou um turbilhão efervescente político aqui na cidade, e os atores ali que disputavam naquele momento a prefeitura, ocupar o lugar da prefeita caçada, estava ali uma guerra instalada. E muita gente procurava o presidente estadual, que na época era Kelps, para que em Mossoró, Jadson, com o seu grupo, fosse direcionado para fulano de tal. E Kelps, ele dizia, não, vocês, está errado, vocês voltem lá em Mossoró, vão conversar lá com o Jadson. Lá ele está mais por dentro da realidade local, tem outras pessoas do partido lá e eles vão decidir. E assim foi feito. Isso, de certa forma, me empoderava politicamente, valorizava os filiados, os diretórios municipais, as comissões provisórias. É um exemplo que eu queria citar, e puxando para o que o senhor falou da Nacional, realmente, Paulinho, que é o presidente nacional, ele declarou apoio a Lula, né, o ex-presidente Lula, no contexto nacional. Porém, liberou os diretórios estaduais para que os mesmos pudessem ficar totalmente livres para fazerem as suas escolhas políticas. E aqui, no Rio Grande do Norte, professor, não tinha como, seria incoerente se a gente fosse, se houvesse uma imposição para que o Solidariedade caminhasse com o PT. Porque hoje, na Assembleia Legislativa, o Solidariedade ele lidera até uma oposição. Acho que é quem faz uma oposição mais contundente ao atual governo no Rio Grande do Norte. Não teria como chegar agora e subirmos no mesmo palanque. Por isso que o Solidariedade hoje ele optou em se manter nessa postura de oposição ao governo estadual e findamos realmente, como um projeto já estava posto, de termos uma candidatura própria para governo, que hoje é personificada na pessoa de Fábio Dantas. Pronto. Vamos caminhando agora para o nosso terceiro bloco da entrevista com Jadson, que é pré-candidato a deputado estadual pelo Solidariedade. Antes da próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, que ainda não é inscrito, para se inscrever, deixe o seu comentário, dê sua sugestão de tema. Essas entrevistas que nós estamos começando hoje, né, elas foram sugestões de nossos assinantes. Eles queriam que nós conversássemos com alguns pré-candidatos e pré-candidatas para saber a posição política de cada um, de cada uma, tanto no cenário nacional como no cenário local. E nós acolhemos a sugestão e estamos começando essa série de entrevistas. É claro que vai depender da agenda de cada um e cada uma, né? Por enquanto, tem dado certo. O Jadson, de uma forma muito gentil, abriu a sua agenda para nos receber. E peço a você, mais uma vez, que se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Nós temos outros programas em nossa grade, além do História Atual, que vai ao ar toda quarta-feira. Nós temos também a coluna Minha Opinião, que é dominical, e o Resenha do Cangaço, que é quinzenal, sempre na sexta-feira. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela contribuição que vocês têm dado e o apoio que têm dado ao nosso trabalho. Jadson, vamos conversar um pouco sobre a Assembleia Legislativa, aquela que você vem trabalhando, vem se articulando, vem dialogando para fortalecer mais ainda a sua pré-candidatura. Como é que você avalia a atual legislatura? Digamos que a Assembleia Legislativa ela é uma espécie de caixa de ressonância da sociedade, né? Igual a um violão tem. O tocador toca ali as cordas e ali aquela caixa amplifica aquele som. Então, a Assembleia Legislativa, além de um papel fiscalizador, um papel de criar as leis, né, legislar, como o próprio nome já diz, ela tem também o papel de amplificar a voz dos diversos segmentos da sociedade e das diversas regiões. Na nossa visão, hoje, esse papel de amplificar essa voz e de dar um eco a essas problemáticas sociais está reduzido. É preciso que a Assembleia
ela se aproxime mais da população. É preciso que as pessoas elas possam encontrar nos seus representantes que lá estão pessoas que verdadeiramente tenham aquele compromisso, sintam-se naquele dever de levar as pautas que chegam a elas para a Assembleia, para fazer agendas, junto seja o governo estadual, seja o governo federal, seja instituições como o CAERN, até mesmo instituições privadas que prestam serviços relevantes, que interagem com o sistema público. Enfim, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ela precisa melhorar essa aproximação com a sociedade. Digo isso porque moro no interior do estado, né? Nós moramos aqui no interior do estado, inclusive é uma região que precisa de uma maior representação. Eu não falo apenas por Mossoró. Mossoró tem 300 mil habitantes, tem mais de 300 mil habitantes, mas no entorno de Mossoró se junta fácil 1 milhão de pessoas, né, que precisam cada vez mais terem suas pautas atendidas nas diversas áreas. Então, professor, nós avaliamos que existe ainda esta lacuna e que alguns parlamentares eles dão prioridade ao assistencialismo, o que eu entendo por um lado, porque chega esse tipo de demanda, porque as pessoas, muitas das vezes humildes, têm muitas necessidades, não estou aqui discriminando, mas o assistencialismo ele não pode ser visto como uma atividade fim de um parlamentar. Pode até fazer parte, devido justamente à fragilidade social, mas a verdadeira essência do trabalho de um deputado, seja estadual ou federal, é ouvir a população e levar para essas casas seus anseios, quer seja transformando esses anseios em leis efetivas, ou em requerimentos, indicações, em audiências públicas, ou mesmo uma agenda, um pleito levado a alguma autoridade. É isso que nós acreditamos que precisa melhorar. Jadson, e como surgiu a sua pré-candidatura, amigo? Bom, essa questão muita gente pergunta, né? Porque eu exerci um mandato de vereador aqui na cidade de Mossoró com muita honra. Sou oriundo de uma família simples. O senhor conhece meu pai, meus pais são professores, né? Um abraço aqui é o professor Jarino, que é inclusive um grande admirador seu, né? E minha mãe também, professora Irene, e ambos também são de origem de famílias muito humildes. Eu sou neto do meu falecido avô Manel Mutuca, que até hoje existe o bar do Mutuca ali no final do Alberto Maranhão, que foi palco de muitas serestas, né, nas antigas e tudo mais. Mas ninguém da minha família tinha adentrado na política como eu. Digamos que eu fui o primeiro, né, a exercer um mandato. Com muita honra, como disse, exerci esse mandato. Procuramos dar a nossa contribuição. Criamos leis que estão em vigor hoje, que eu considero importantes, como a lei da impessoalidade, que impede que o gestor, o prefeito que esteja hoje, ele faça da gestão uma usina de sua logomarca, de colocar nas calçadas, nos quadros, na farda do jardineiro, na lata de lixo da praça, no ônibus, a sua logomarca, o nome Mossoró, coisa que era comum antigamente. Fulaninho colocava lá a sua logo no nome Mossoró, o Emer era informado disso, o Ora informado daquilo. Se fosse hoje, digamos que o prefeito colocaria o quê? Um chapéu de couro, né, como logomarca em toda a estrutura da prefeitura. Isso era feito antigamente. Parecia até, professor, como fosse a época daqueles faraós, né, que personalizavam ali tudo, as estátuas, tudo mais, aqueles impérios. Mas, assim, criamos uma lei também para obrigar as empresas que danificarem a malha viária a regularem. Entramos em debates como o CAPS AD, como debates na área da inclusão social, pautas na área da segurança pública, enfim. Exercemos nosso mandato, porém, em 2016, nós, de 2016 até então, estávamos de bastidores, né? Eu não optei, deixo aqui bem claro, em 2018, por sermos candidatos. Nós preferimos apoiar, né, nomes do nosso grupo, né? Apoiamos em 2018 o então pré-candidato a deputado federal Laurence, que hoje é presidente da Câmara. Votamos em 2018 no subtenente Eliabe, que hoje é deputado estadual, um grande amigo que nós temos. E em 2020, muita gente dizia, Jadson agora vai se candidatar a vereador novamente. Eu dizia, não, eu não vou, eu realmente estou com outros focos da minha vida, prefiro apoiar algum amigo, prefiro fazer parte, continuarei com Solidariedade,
E assim fiz. Quando o prefeito Alisson ganhou a eleição de 2018 e era deputado estadual, professor Lemuel, ele nos procurou e disse, olha, Jássio, você está na presidência do partido e eu estou construindo um grupo aqui visando justamente 2020. Mas eu quero saber, antes de tudo, você será candidato em 2020? Eu disse, não serei. Eles, pronto, então está do jeito que eu quero mesmo, porque eu queria lhe convidar para ajudar o partido a construir a chapa de vereadores de 2020. Disse, pronto, eu ajudarei nesse sentido. E, de fato, coordenamos essa montagem da chapa. Diga-se de passagem, foi um trabalho árduo, de 2 anos, mas usando aqui de modéstia, mas foi a chapa uma das mais organizadas, eu acho que a mais organizada da eleição 2020, e a prova disso foi o resultado, onde foi a maior bancada de um único partido que chegou lá na Câmara com 4 vereadores. Não estou dizendo que trabalhei só, foi um serviço a muitas mãos, mas esse foi o nosso papel em 2020, na chapa proporcional e na chapa majoritária. Nós figuramos como um dos coordenadores da campanha vitoriosa do prefeito Alisson, que também foi uma campanha dura, onde quebramos um tabu, um paradigma da invencibilidade do outro lado. Então, o povo realmente deu uma resposta. E nós estávamos lá, mas nada de candidatura de Jadson. E 2021 começou a acontecer, recebemos convite para participarmos da gestão do prefeito, porém, como nós tínhamos assumido uma função na chefia da investigação da maior delegacia de Mossoró, que é a Furtos e Roubos, e estávamos dedicados ali, um trabalho com equipe excelente, com delegados excelentes, escrivães, estagiários. Foram mais de 100 prisões realizadas, investigações, bens recuperados, casos elucidados. Nós optamos por dar continuidade àquele trabalho. E não participamos no ano 2021 de nada na gestão até o final de 2021. No final de 2021, ou seja, final do ano passado, nós fomos novamente convidados e, dessa vez, nós aceitamos participar da gestão. Foi aí que entrou a figura de Jadson, assessor, lá do gabinete, onde passamos a auxiliar o prefeito. Porém, professor, até nesse momento não havia nada de questão de candidatura. Prova disso é que quem for olhar nas nossas redes sociais, eu acho que de setembro, outubro do ano passado para trás, não tem nada que indicasse isso. Quando o cara está se mexendo para ser candidato, está se caqueando, a pessoa percebe claramente pelas suas redes sociais. E não havia. Porém, o grupo liderado pelo prefeito Alisson, ele não poderia virar o ano, até poderia, mas não seria salutar. Entrar 2022 sem um nome definido para a faixa de estadual. O federal já havia um nome até natural do grupo, né, que é do vereador, o presidente da Câmara, Laurence, que é o nome apoiado pelo grupo, e havia ainda essa questão do estadual. Confesso que já tinha sido sondado mais atrás, havia me esquivado, porém, no final do ano, o grupo novamente chegou, o próprio prefeito também, com o grupo, disse, olha, Jadson, agora nós queremos uma resposta. Você é um cara correto com o partido, está afiliado, foi fundador, deu a sua contribuição e já tem uma certa experiência política, né, como vereador, como presidente, enfim, está aqui conosco. Então, nós queremos saber se você topa. Então, a resposta que eu dei foi, olha, eu apoiarei qualquer nome indicado do grupo, farei da mesma forma que fiz em 2020. E se por acaso o grupo assim decidir, for realmente batido o martelo, contem conosco. Então, no final do ano passado, o grupo se reuniu e anunciou que o nosso nome, o nome de Jadson, estava sendo posto como pré-candidato do grupo liderado pelo prefeito Alisson Bezerra. E o que me motivou muito foi a recepção e a aceitação, tanto das pessoas, dos amigos, das pessoas na rua, vereadores, por exemplo, alguns que até exerceram o mandato comigo, eles diziam, poxa, Jadson, que interessante, o prefeito de fato cumpriu o discurso dele, que não iria seguir o modelo oligárquico tradicional, que era de pai para filho, irmão, tudo ali centralizado, e colocou você, que não tem ligação de parentesco nenhuma com ele, você é um cara simples, a gente sabe que você não tem estrutura, isso nos enche de expectativa, porque futuramente pode ser qualquer um de nós que tenha também acesso a participar e ascender politicamente, justamente. Então, vários suplentes de vereadores também, vieram lideranças comunitárias, a direção estadual do partido, professor, através de Janiel, Kelps,
eles também ficaram muito entusiasmados. Já, nós estamos muito entusiasmados com o seu nome, porque sabemos que existe viabilidade política de você vir conseguir um assento na Assembleia, e para nós, se isso acontecer, será uma honra. Então, isso me motivou ainda mais, professor, e nós temos andado pelo Estado, como o Solidariedade tem uma capilaridade muito grande, sempre tem nas cidades vereadores, suplentes, lideranças, filiados. No final de semana, tivemos uma agenda com vários vereadores, tanto em Açu, Paraú, Ipanguaçu, sempre tem. Então, nós temos recebido essas mensagens e foi aí que aconteceu essa escolha. Diga-se de passagem, eu até entendo isso, porque eu nunca me coloquei como candidato, mas o nosso nome estava fora do radar da mídia, inclusive. Se falava de muitos nomes, né? Ah, o prefeito vai convidar a esposa, e eu até acredito que ela tiraria um excelente resultado. Sinto uma pessoa carismática, muito benquista. O prefeito vai colocar vereador tal, e vai colocar um secretário, mas ninguém falava de Jadson, né? Então, realmente estava fora desse radar da mídia, porém, internamente, havia essa postulação. Nós nos esquivamos um pouco, por fim, acatamos, e estamos agora dispostos a trabalhar o máximo possível para, nessa pré-campanha, para representarmos também a população agora no nível estadual. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista com Jadson, pré-candidato a deputado estadual pelo Solidariedade. Jadson, o que a classe trabalhadora pode esperar de você depois que oficializar a sua candidatura? O que é que os trabalhadores podem esperar do Jadson? Nós ficamos muito tranquilos com essa pauta. Como eu falei, nós, desde cedo, assim que nós adentramos no serviço público, nós construímos uma associação. No segmento que eu fazia parte, na época, era proibido, aliás, ainda é proibido a sindicalização. Porém, havia a possibilidade de se criar uma associação, associações, e foi isso que fizemos. Nós construímos, mesmo num ambiente hostil, né? Muito rígido, muito difícil, isso há 20 anos atrás, quase, né? Nós construímos, junto com outros amigos, parceiros, uma associação para lutar pelos direitos dos trabalhadores daquele segmento. E olha que foi difícil, porque o ambiente era muito hostil, havia uma legislação interna pesadíssima. E mesmo assim nós não arrefecemos. Enfrentamos toda sorte de dificuldades e conseguimos avançar em muitos direitos, como inclusive a progressão funcional da categoria. Muitos colegas hoje, eles recebem a sua progressão funcional devido a uma luta plantada lá atrás. E nós presidimos a entidade por vários anos. Né? Então, nós temos esse vínculo, também somos oriundos, como falei, de pessoas trabalhadoras, pessoas simples, e com certeza a classe trabalhadora terá em nós um parceiro, como eu falei inicialmente, para ecoar a sua voz, seus problemas, suas dificuldades e tentar equacionar. Não sabemos como será daqui para frente a conjuntura nacional, esperamos que melhore, esperamos que haja um entendimento entre os poderes, esperamos que aconteça o melhor para o nosso país. A nível de Estado, o partido tem candidatura própria, e se o Solidariedade ele chegar ao governo do Estado do Rio Grande do Norte, de nossa parte, nós procuraremos sempre fazer um trabalho, um olhar voltado também ao menos favorecido, aquele que está ali numa situação de maior vulnerabilidade, e ao trabalhador de forma geral. Ele tem que ter a assistência, tem que ter a proteção, e que o aparato estatal ele deve ser utilizado para dar um conforto, tanto seja na saúde, na educação, na segurança, no saneamento, na infraestrutura, nos benefícios sociais. Então, com certeza, a classe trabalhadora pode contar conosco, porque não será uma novidade na nossa vida esse papel. Estamos encerrando a nossa entrevista com Jadson, pré-candidato a deputado estadual pelo Solidariedade. Amigo, passo para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Na verdade, como falamos inicialmente,
uma satisfação muito grande abrir esse cenário, esse quadro, né? Essa série de entrevistados, né, de pré-candidatos aqui, inclusive da nossa região, né? Nós agradecemos a participação de todos que estão ouvindo, que estão participando, né? A nossa origem, como falamos, uma origem simples, uma origem do povo, e queremos realmente levar essa mensagem do povo do Rio Grande do Norte até a Assembleia Legislativa. Por isso estamos em pré-campanha, né? Nós agradecemos demais esse espaço e ainda me lembro do livro 100 Anos de Solidão, que o senhor nos fez ler e fazer uma resenha. Fica aqui esse ressalto do seu trabalho como educador, como professor, da nossa querida Werner, e sem hipocrisia nenhuma, independente de questões políticas, muito serviu para meu amadurecimento pessoal, profissional, né? Nos setores onde eu fui. Veja que eu fui para a área da polícia, aparentemente mais civil, porque lá nós construímos, né, uma entidade e tudo mais. Aí agora eu estou focado agora numa área mais política, também serve tudo isso como bagagem, como pessoa. Então, nós agradecemos, parabenizamos pelo quadro e nos colocamos à inteira disposição. Ok, obrigado, Jadson. Obrigado a você que nos acompanha, que fortalece o nosso trabalho, que dá suas sugestões, dá suas opiniões. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.